Começou. Ok. Saudações, meus caros amigos, minhas caras amigas. Sejam bem-vindos a esta live, onde vamos conversar com o Ismael Farinha e a Orquídea Farinha, ela que é declamadora, vai nos abrilhantar aqui com alguns textos que ela tem vindo a espalhar por qualquer parte de Angola que ela vá. E essa nossa live tem como título a importância de lermos histórias, poesia ou outro tipo de texto diante de nossas crianças. Este tema será desenvolvido pelo Ismael Farinha e, não obstante de desenvolver esse tema, que é de bastante preponderância para todos nós que somos irmãos, mais velhos, pais e não só, que temos crianças em nossas casas. Hoje a necessidade de tocarmos neste assunto com o intuito de nós incentivarmos as nossas crianças desde muito cedo a passarem a gostar já de ler, porque a leitura faz bem, não obstante de fazer bem, também ajuda-nos, ou seja, ajuda as nossas crianças a desenvolver outras qualidades sem esta atividade é de facto difícil serem desenvolvida. Por exemplo, a expor-se diante de mais palavras, porque nós em casa às vezes usamos palavras muito limitadas e repetitivas de acordo com aquele contexto. E onde é que as nossas crianças de facto vão aprender as outras palavras? É por intermédio dos livros. Também excita as nossas crianças a começar a aprender um pouco sobre o mundo à sua volta enquanto cedo. Então é sobre isso que nós vamos procurar saber na sua profundidade com o Ismael Farinha. Orquídea, tudo bem? Sim, tudo bem. Como é que estás? Estou bem feliz. Bem feliz, né? Ismael Farinha, como é que estás? Como é que está a sentir-se? É sempre uma grande honra falar para as pessoas, falar em torno da literatura, falar em torno da sociedade, falar em torno do mundo. É uma honra, um prazer. Desejar em meu nome pessoal, em nome da família Farinha e de todos os amantes da literatura, em nome de todos os poetas, queremos agradecer pelo convite, pela oportunidade. Isto é um exercício fundamental que cada sociedade necessita, que é para a emancipação daquilo que é o ser humano. Ou seja, há um adágio que muita gente não sabe, que é fazer bem faz bem. Eu tenho partilhado já há algum tempo com o Vitor Hugo Mendes, então jornalista, agora trabalhar para a RTP, que fazer bem faz bem. Ou seja, fazer bem ela é uma palavra, mas ela encadeia-se em vários mundos. Fazer bem naquilo que é para com o ser humano, de ser humano para o ser humano, de ser humano para uma planta, de ser humano para um animal, de ser humano para um todo, aquilo que é o planeta Terra. Ok, muito bom, muito bom. É sempre bom fazer o bem. E quem faz o bem tem de começar a praticar este ato na sua própria casa, com a família. Não é isso, Orquídea? Sim. Orquídea gosta de fazer bem às pessoas? Gosto. Quando eu vejo uma pessoa na rua, eu prefiro lhe ajudar. Se eu e a mamãe fazemos compras, eu lhe dou uma banana para eles comerem, para ela não passar a fome. Ok, muito bom. Olha, é uma menina que fala muito bem e já tem uma visão além do que se poderíamos imaginar no que concerne algumas situações sociais que precisam de facto pessoas como Ismael Farinha, como Orquídea, que já tocam nesse aspecto de ajudar o próximo.
que é muito bom, onde na sua maioria parecem de fome. Ismael Farinha, o teu filho, a tua filha, o que é que ela representa para ti? É uma benção. Aliás, tem-se dito que todos os filhos são sagrados enquanto seres viventes. Mas a orquídea em particular é uma filha abençoada. Ela chama-se orquídea porque é o nome de uma flor muito rara, muito especial e muito cheirosa, muito amável. E ela é orquídea Nayuka. Nayuka, que é uma palavra polissêmica, que é luz e ao mesmo tempo é presente que ganhei. Todavia, este nome é em função daquilo que ela representa. E ela, felizmente, tem transmitido, tem feito um exercício muito fundamental e tem, nós enquanto pais, temos estado muitíssimo felizes e lisonjeados para aquilo que tem sido a própria Nayuka. É normal que vão ouvir, às vezes, eu tratá-la orquídea de Nayuka, então ela chama-se orquídea Nayuka e é uma grande bênção. Aliás, importa realçar que cada pai, cada encarregado, cada tio, cada irmão mais velho, cada pessoa deve ter esse exercício de amar as crianças. As crianças são um bem necessário para a nossa sociedade, mas elas acabam por ser um bem através daquilo que nós, enquanto seres humanos adultos, tivemos a transmitir para elas, desde ensinamentos positivos, desde aquilo que nós chamamos o ímã do bem-ser, do bem-estar e do bem-fazer. Ou seja, nós, enquanto adultos, se tivermos um comportamento indecoroso, todavia a criança vai absorver aqueles comportamentos. Se nós usamos palavras obscenas em casa ou com a criança, errado de todo, a criança vai absorver. Não obstante, existem aquelas coisas que, por um ou outro motivo, aprende-se na rua. Mas ainda assim, nós, enquanto preservadores dos bons costumes, dos bons hábitos e da boa educação, da boa convivência, devemos primar e pautar pela boa educação e palavras saudáveis dentro de casa, no seio dos nossos irmãos menores, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos e de toda aquela comunidade que rodeia perante nós. Orquídea, Diga. és obediente Sim. em casa? Quando mamãe diz que não faça isso, tu cumpres? Compro. E quando o papai diz? Eu também O compro. quê? Não é papinho. O que a minha mana gosta mais de ver papá a fazer? Como assim, tua mana? Não, você vai ser a minha mana, é Orquídea? É? Como minha mana, o que gosta de ver o papá fazer? Quais são as atividades que gosta de ver o papá a fazer em casa? Eu gosto de ver a ler, eu gosto de ver a escrever, é porque essas criativas artes me inspiram cada vez mais. Meus caros amigos, leitura faz bem e transmitir energia positiva, okay? Educar os nossos filhos, acho que deve partir pela leitura. E nós temos de ser espelhos se quisermos que as nossas pessoas, as nossas filhas, as pessoas próximas a nós também pratiquem as mesmas atividades. Normalmente, quando vê o papá a escrever ou a ler, procuras te aproximar ao papá também para ouvir o que ele está a ler? Sim, eu procuro, mas quando o papai está mesmo ocupado, eu procuro um livro de cozinha da mamãe ou um livro normal para eu começar a ler. A mamãe também incentiva-te a ler? Sim, Ok. De que forma é que tens memorizado os teus textos? bem, como assim de que forma? Tipo, o papá lhe dá, o papá lhe dá um texto, né, para ler, e você memoriza logo o texto, fica na tua mente, não precisas de pegar papel para copiar, fica logo na mente. Como é que faz isso? Eu pratico muito todos os dias.
e eu consigo fazer isso. Com toda a facilidade. Sim, Esse é fruto de muita prática, né? exatamente. Ai, 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 meu Deus. Orquídea, agora vais nos abrilhantar com um poema. E qual é o título do poema que quer declamar para nós? Primeiro eu vou falar o baseio. O... Baseio. Ok. Mostra-nos esse texto. Baseio na esperança cansada, calçada, na vontade de quem quer e ou não quer, na volatilidade alcorânica no mesmo no escuro desejo, ensejo, drogado, madrugado, no arco-íris da certeza pintada, coitada, no descanso ou canso, canto de idoso, no desespero, mulher batalhadora, adora, ora, baseio. Muito bom, salvas de palmas, salvas de palmas. Meus amigos, se o som não estiver tão audível, queiram escrever para nós e vamos aqui procurar ajustar o mesmo som. Já temos aí a nossa amiga Gisela, ela saúda-te e diz que gosta muito, ela ama-te. Essa Gisela, né? A Gisela, A mana Gisela. eu acho que é a colega do papá. É mesmo, ela esteve conosco na atividade passada. Ainda te lembras? A moça que te entrevistou. Eu não lembro. Ok. Ela saudou-te, que disse que gosta muito de ti. Ela diz que eu amo a orquídea. A orquídea diz que também ama a Gisela. Também é amas, né? Sim, eu lembro com a minha mãe. Ok, muito bom. Ela também é a sua mãe mesmo. Sim. Como é que a orquídea começou a saber que a leitura que o papá faz em casa faz bem às nossas almas? Faz-nos bem. Tá bem, eu vou começar assim. Desde criança eu sempre gostei de ler, mas eu tenho uma dificuldade em 3 anos. Eu gostava muito de livros de história, livros de poesia, gostava muito, até que um dia me inspirou a ser poetisa, porque os poemas me fazem bem à saúde e eu gosto muito de ler, é por isso eu decidi ser poetisa e também ler muito. Ok. Qualquer artista, minha bebê, tem mesmo de ler muito e você está a começar bem. E se falas tão bem, olha, tu falas bem, sabe disso? Papai te diz que falas bem? E a tua professora? Diz também o mesmo. Ok, isso é muito bom. Eu, pelo menos, estou bastante alegre só de te ouvir a falar. Tu tens a retórica, ok? E não imagino quando tiveres os teus 15 anos ou menos. Não sei como é que será. A propósito, tens quantos anos? 6. Inacreditável. Uma menina de 6 anos falar como se tivesse, nem sei, eu diria 10 anos, não sei, ok? Vocês que definam, mas ela tem 6 anos de idade. Está a fazer que classe? Ou fez que classes? Eu fiz primeira, mas eu saí e fui para a segunda. Mas ainda não estou a estudar porque o ano letivo ainda não chegou. Ok. Mas já tinha certeza que aprovou, né? Sim. A mamãe já sabia também disso. É porque ela sabia que eu sou muito inteligente. E na escola, os professores, os colegas dizem sempre: Orquídea, tu és muito inteligente. Incentivam-te sempre? Sim, mas eu também leio poema na escola. Ok. Quem pede-te para ler os poemas na escola? Não é ninguém. Eu só leio porque eu quero incentivar o meu poema. As pessoas, né? Sim. E para mostrar ao meu pai o quanto eu estou a me esforçar para ser uma poetisa. Ok, o pai vai de facto te abraçando, ok? Para você ser mesmo uma boa poetisa. Sabes que o papai
é um bom poeta, né? Sim, eu sei. As poesias dele também me encantam. Eu não sei como ele consegue ler assim. E escrever também, né? Sim, ele escreve muito bem. Ok. Olha, o papai já te contou como já passou muitos palcos declamando, mostrando os seus textos. E começou como você começou? Bem, eu não sei muito bem, mas eu acho que sim. Você nunca perguntou ao papai. Mas eu acho que eu já vi muitas vezes o papai no palco a declamar. E quando vê o papai no palco, como é que se sente? Eu me sinto bem inspirada por meu pai estar mais um dia vivo, apesar dele sentir bem, contente. Eu estou muito feliz. Ok. Vamos dar uma pausa a ti e vamos agora perguntar ao papá que nos fale um pouco sobre a importância de lermos histórias, livros, vamos generalizar, livros de gênero literário e não literário, tal como a Orquídea já disse-nos que gosta muito de ler, não obstante de ler poesia, lê também outros livros, talvez do agrado da mamãe, livros da culinária, por ser mulher não poderia distar-se desses livros ligados à culinária, lê história, ok? Livros literários e não literários, ela lê. O importante é que ela lê tudo e essas leituras que faz é fruto desta retórica que nós estamos a testemunhar aqui. E Ismael Farinha vai agora nos abrilhantar com os seus conhecimentos ligados ao nosso tema de hoje. Qual é a importância, a relevância de lermos livros diante de nossas crianças? A importância de lermos livros para nossas crianças e diante das nossas crianças é fundamental. E existem aquelas pessoas que acham que já vão tarde, ou seja, um pai de 40, de 50, de 60 anos acha que está tarde, que é para começar a ler para a criança ou para o adolescente. Não é tarde, é sempre oportuno, é sempre fundamental, mais vale tarde do que nunca, tem-se dito isso. Nesta senda, nós primamos, e eu de uma forma particular, do incentivo à leitura em casa para que depois ela espalhe o perfume na sociedade, na escola e no mundo. Porque a família é o núcleo fundamental para qualquer sociedade. E nesta senda, se o adolescente, se a criança não tem o hábito de ouvir o pai, o irmão mais velho, que está o irmão da mesma faixa etária, a ler ou a passar o incentivo de leitura, não é saudável para uma sociedade. No passado, em anos idos, né, em Kemet, mais propriamente, Kemet era o nome do antigo Egito e tinha-se como hábito dos anciãos lerem para as crianças. Aliás, importa a realçar. Mesmo aqui em África. Toda a África, né? A África em si. Toda a África, ela tem um poder fundamental, ela tem um poder de oratória, ou seja, de leitura, de passar a informação através da fala para os seus seguidores. Os sobas, se formos seguimos, né, naquilo que é a tradição melhor, a tradição quimbundu, os sobas sempre primaram em passar a informação para a família e a sociedade de uma forma geral. Voltando relativamente da leitura em casa, as crianças, o facto de verem o encarregado com um livro, isso automaticamente acaba por incentivar, suscita algum interesse. Mesmo uma criança de
2, de 3, de 4, de 5 anos, como a Nayuka disse muitíssimo bem, aos 3 anos ela já estava com aquela veia artística, já via o pai com os livros, é fundamental. E importa realçar que isso começou comigo também. Eu via o meu pai a ler vários livros, né? E eu cresci numa casa que felizmente tinha uma biblioteca, mas depois com o tempo os livros foram desaparecendo, porque pouco ou nada se fazia sentir naquilo que é a preservação dos livros. Depois fui criando a minha própria biblioteca particular e fui criando o hábito e o gosto pela leitura. O primeiro livro que chamou uma atenção, de facto, eu ouvi do meu irmão mais velho, o Cirilo Farinha. O Cirilo, nós temos diferença de 1 ano. Ele leu um livro de Antônio Jacinto com o título Dengue. Aquele livro é infanto-juvenil, um livro muitíssimo bom. Há anos que eu andava à procura e felizmente encontrei na biblioteca despadronizada em Viana, onde está o Mano Dago, o Hitler, Samusuco, o Hitler não, mas está o Dago, está o Arantes e outros manos estão lá na biblioteca, e eu encontrei aquele livro e chamou muita atenção, porque é um livro que eu li sensivelmente quando eu tinha 13, 14 anos, porque o meu irmão mais velho leu. Quando ele leu, ele não leu para nós, mas ele leu o livro e ficou muito entusiasmado e veio nos contar. Nós éramos um grupo de mais ou menos 5, 6 rapazes na altura, e ele contou: definitivamente vocês vão ter que ler um livro que vocês vão amar. E aquilo foi, digamos, um cajado, um impulso que é para começar a ler os outros livros. Depois de ler aquele livro, definitivamente tive um interregno, tive uma pausa muito longa e depois voltei. Para dizer que, por exemplo, em casa, o meu pai lia de tudo um pouco. E é fundamental que as pessoas leem de tudo um pouco. Há pouco tempo eu estive com umas primas e elas estavam a me dizer que eu tenho que lhes oferecer livros para as crianças, né? As crianças delas, no caso. Mas eu disse: está bem, vou oferecer. E depois chamou-me a atenção, né? Dizer que não basta só nós oferecermos livros às pessoas e depois elas não leem. As pessoas têm que ter o hábito também de comprar e de ler para as crianças. Em casa tem que ter esse exercício de leitura, fundamentalmente. O que se lê? Pode surgir a questão. O que se lê, o que se deve ler, ou como se deve ler. E outra questão é como começar a ler. Prezados internautas, é fundamental que as pessoas tenham que se conhecer, têm que conhecer cada família. Numa família que dentro de casa tem um rapaz que é potencial, por exemplo, ao futebol, pode-se ler, o livro ligados a futebol, sim, revistas, magazines, o que for, podem começar a ler ali. Tem um livro do Pedro Mantorra, e é um livro não obstante de ser, podemos classificar de autoajuda, mas também é um livro que acaba por trazer aquilo que é as experiências e vivência do mesmo. Quando nós vimos um rapaz que tem inclinação pelas artes, pode-se ler o livro do atual ministro da Cultura, que é o Felipe Zau, Pauta. E aliás ele tem vários livros, que um deles que eu me refiro é esse livro Pauta, que quando as pessoas lerem vão saber se enquadrar, se posicionar e onde elas estiverem localizadas, né? Não podemos definitivamente parar de ler. Não, isto é erro. As meninas, as raparigas podem começar a ler brochuras, manuais, o que for de culinária. Depois dali
vai dar um salto a outro tipo de literatura, a outro tipo de livros, no caso, né? Porque existem os livros não literários, mas ainda assim são fundamentais, são importantes, que é para ler. Outro livro que as pessoas podem começar também a ler, ou em casa não deve faltar. Eu tenho dito que em casa de qualquer pessoa não pode faltar livros. Um dicionário, gramática, para quem é religioso, né? Seja para quem é judeu pode ter por exemplo, um Torah, para quem é cristão pode ter uma Bíblia, para quem é muçulmano pode ter um Alcorão, o que for, mas não é ter e ficar de enfeite na prateleira. É errado de todo. As pessoas devem ter o hábito de ler no verdadeiro sentido da palavra, não se limitar que o pastor, que o padre, que o ancião, o que for, disse e você está limitado. Não. Eu, felizmente, quando tinha 19 anos, li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, letra por letra, palavra por palavra. E, atualmente, voltei a fazer o mesmo exercício, tal como li o Alcorão de ponta a ponta. Então, e outros livros, eu tenho essa dinâmica de ler, é fundamental para nós termos depois uma abordagem ou um conhecimento vasto. Tem-se dito que, como frisou a ex-ministra da para a área social, Alexandra Simeão, na altura, né, no GUR, no Governo da Reconciliação, ela tem dito que a inteligência é que nem um músculo, ela deve ser exercitada através da leitura, ou seja, na medida que nós vamos exercitando a leitura, vamos ficar canhões, vamos ficar moldados melhor e vamos ter uma abordagem, uma retórica, uma forma de ser, um vocabulário muito riquíssimo. E no meu cartão de visita eu tenho uma frase que eu gosto muito. A frase diz que uma casa sem um livro é uma casa sem alicerces sólidos. Ou seja, nós precisamos ter livros em casa para ler para os nossos filhos, para os nossos irmãos menores, para quiçá a nossa mamã, que pode ter debilidade, dificuldade de ler. E temos vários livros que têm narrações extremamente estupendas, extremamente fixe. Há um escritor angolano que eu muito admiro, que é o Oscar Ribas. Oscar Ribas, nos traz aquilo que nós chamamos de vivências propriamente ditas da nossa sociedade, do nosso cotidiano. Ele traz contos, traz histórias de vivências desde o sul de Angola até a parte norte de Angola. Logo, para uma senhora que sabe ler ou que não sabe ler, se o filho, se o irmão, se o elemento da família ler, vai acabar por absorver, vai acabar por aprender alguma coisa. Outro elemento fundamental que é para nós lermos, que é para nós incentivarmos a leitura, é, se não nada mais, nada menos, aquilo que a Orquídea, a Nayuka faz. Ou seja, na medida em que nós lemos para os nossos filhos, eles por si só estão preparados, que é para enfrentar o mundo, seja na escola, seja nas entrevistas, seja às vezes numa consulta de pediatria, numa consulta, digamos, de um âmbito que ela mesma, enquanto criança, tem uma enfermidade e já consegue articular as palavras que é para falar. Várias vezes eu sou suspeito para falar, mas ainda assim eu vou falar, né? Várias vezes eu vou com a Nayuka para o hospital, a clínica, no caso, e ela fala sem necessariamente a intervenção do pai. E este é um exercício que nós queremos que não só o Ismael Farinha, mas cada um de nós e todos nós tenhamos esta missão de transmitir para os nossos educandos, irmãos menores, filhos, enteados, vizinhos, o que for.
o importante é termos essa dinâmica, esse exercício de lermos e ter o hábito da leitura. Existem livros de autoajuda, como por exemplo do Augusto Cury. Estou a falar de um brasileiro, né? Mas aqui na nossa sociedade nós temos variadíssimos livros. Temos o Penelas Santana, temos livros, digamos, por exemplo, O Velho que para caça, que são contos, histórias muito acentuadas ou muito reais daquilo que é a nossa vivência. Se bem que os livros literários têm o pendor, têm a particularidade daquilo que é a semântica, aquilo que é a estética e outros elementos, mas ainda assim eles servem nada mais, nada menos daquilo que é o caminho, é a direção, é o benefício para uma sociedade sadia. Tocou no aspecto da semântica, mesmo aí onde eu gostaria de entrar. Porque para incentivarmos as crianças a gostarem de ler, existem certas qualidades que nós também temos que expor. Sim. E uma dessas qualidades é a paciência. Quando falo da paciência, estou a querer dizer que num universo de vocabulários que vamos encontrar no livro, uma vez que a criança tem tem um vocabulário totalmente limitado de acordo à realidade que é exposta, e o livro traz uma realidade mais tensa, haverá um momento que temos que incitar as nossas crianças a questionarem como, a partir daquela explicação do significado de certas palavras que nós achamos que as nossas crianças desconhecem. E a partir daí eu gostaria de saber de ti, diante daqueles pais que leem somente, pais, irmãos e não só, leem somente porque o filho, a criança, o irmão está a exigir isso, porque há qualidades, por exemplo, que as crianças obtêm na escola. Certo. Por intermédio de uma colega, do professor, e não só a convivência em si. Nesse universo de diferentes, ou seja, numa sala em que há diferentes realidades, alunos, né, de diferentes classes, diferentes comunidades, agora fazem o quê? Alguns são incentivados em casa e quando chegam na escola querem apresentar, e aqueles que não são, sentem-se motivados para e também os pais passarem a fazer isso. E os pais, na obrigação de fazer isso, eles às vezes leem somente, mas o filho acaba por não entender aquilo que o pai leu. E quando o pai, ou seja, quando o filho procura perguntar, o pai acaba por não responder, e a filha começa a perder esse incentivo, essa motivação em ler. O que tens mais ou menos a dizer sobre isso? Ou seja, o esclarecimento daquilo que se obtém do livro, dado ao nível de entendimento da criança. É o que eu disse, nas nossas casas, em cada casa, deve necessariamente ter um dicionário, uma gramática, para facilitar no processo daquelas palavras que nós lemos, seja adultos ou criança, não percebemos, ou seja, que ela tem um antônimo ou um sinônimo que não é comum no nosso dia a dia. Logo, quando nós nos deparamos com uma frase não digo, uma palavra que desconhecemos, por exemplo, o que é viaduto, logo, automaticamente vai nos remeter a procurar um dicionário. Vamos ver, não, viaduto, ponte, ou passadeira, aérea, o que for. Isto já é um exercício que tem que ser constante. E as pessoas não devem e não podem sentirem-se más porque têm que ir no dicionário 2, 3, 4 vezes. Não há problema nenhum, não há nenhuma inquietação em ir ao dicionário 2, 3, 4 vezes. O mais importante é nós irmos ao dicionário, recolhermos, aprendermos, absorvermos a palavra e passarmos com maior aceridade, com maior vinqueza naquilo que é o conhecimento que nós estamos a transmitir.
Existem, por exemplo, pessoas que dizem centopeia. Centopeia não existe, não é português. A palavra certa é centopeia. Logo, existem pessoas que aprenderam porque leram. E há um outro insecto que as pessoas dizem, por exemplo, lava-Deus. O nome do insecto é um insecto verde, que nem um gafanhoto, não é lava-Deus, é louva-Deus, porque depois nós, enquanto humanos, sabemos que nenhum insecto tem a capacidade de lavar a Deus. Logo, é louva-Deus, de louvar, de engrandecer a Deus. São esses aspectos que nós depois vamos aprendendo, vamos filtrando e vamos passar. Se nós não tivermos um dicionário em casa, se nós não tivermos uma gramática, o mínimo que nós podemos fazer é sublinhar esta palavra com um lápis e, quiçá, depois irmos à internet pesquisar o que significa exatamente esta palavra e vamos depois passar a limpo, vamos passar com uma firmeza aquilo que nós aprendemos. Não podemos ficar inibidos, envergonhados, inquietados porque não sabemos uma palavra. Não. Podemos sim absorver, depois filtrar. Se não tivermos dicionários, como disse há pouco tempo, vamos à internet. Mas ainda assim é fundamental que as pessoas devem e têm que ter o hábito de ter um dicionário em casa. E as crianças vão absorvendo. Por isso é que existem crianças que expressam-se mal, porque se calhar em casa não há aquele corte de palavras erradas, como se devem dizer. Algumas pessoas não sabem que, por exemplo, jinguba não é português. Em português é amendoim. O fuba não é português. É farinha, enfim, são essas palavras que nós devemos saber, que nós devemos absorver, que nós devemos também partilhar. Agora, como falou dessas duas palavras que não são exatamente português, certo, mas que agora fazem parte do português, dado o nível, ou seja, o número de pessoas que usam constantemente estas palavras. De que forma é que explica esses fenômenos nos teus filhos? As línguas, de uma forma geral, as línguas são dinâmicas. Permita-me só, com o intuito de não exatamente quando ouvirem uma outra pessoa falar deste jeito, jinguba, não repudie logo a pessoa que falou, a criança que disse jinguba, uma vez que aprendeu que jinguba é amendoim em português. Certo. O que é que faz diante desse facto? É o que eu disse, as línguas, começando, as línguas de uma forma geral, desde os tempos remotos, as línguas são dinâmicas, as línguas não são estáticas. Logo, a língua portuguesa absorveu muitas palavras de outras línguas. Por exemplo, a língua portuguesa absorveu muitas palavras Não, me refiro mais propriamente a maioria das palavras, né? Nós sabemos que foram do latim até inclusive do árabe. Sim. Logo, nós, ao passarmos essa informação, nós precisamos a minimizar, ou seja, devemos ensinar que esta palavra, não obstante ter um número elevado melhor, de falantes, mas ainda assim ela não faz parte daquilo que é o vocabulário da língua portuguesa. Vou dar um exemplo. Nós, há uns anos, usávamos a palavra bué. Estou bué fixe, estou bué repleto. O bué, hoje em dia, já faz parte daquilo que são as palavras integradas na língua portuguesa, porque já há dicionários com a palavra bué, mas já existem palavras que nós não encontramos no dicionário. Por exemplo, papoite, nós não encontramos no dicionário. Mamoite, não encontramos no dicionário. Mas o bué, o fixe, já constam no dicionário. Estes são aqueles que nós chamamos, né, as palavras que enquadraram na língua portuguesa. O errado é nós sabermos uma palavra que não é português
e nós queremos transformar ao fazer sentir que ela é portuguesa. Por exemplo, outra palavra, exemplo, é jindungo. Jindungo também não é português. Em português é picante. E quando nós sabemos isso, tem-se dito, conhece essa regra, depois nós podemos quebrá-las. Existem pessoas que não conhecem a regra e elas estão quebradas. Isto não é mais certo. Ou seja, nós para fazermos um alinhamento, o que é português e o que não é português, precisamos ter mesmo o exercício da leitura. Sem o exercício da leitura, pouco ou nada nós saberemos aquilo que é em termos de conhecimento devidamente dito, né? Conhecimento vasto. Aliás, para a nossa sociedade, nós sabemos que a língua oficial é a língua portuguesa. Okay. É a língua portuguesa que nós estudamos, que nós trabalhamos, que nós emitimos os documentos, que nós temos a convivência do dia a dia. Logo, é nossa ferramenta de trabalho para os escritores, para os jornalistas, para os fazedores da comunicação social e todo aquele que vive em territórios com colônia portuguesa, né? O português é fundamental, porque se nós formos até Moçambique e dizer, por exemplo, quero uma gasosa, é quem olha para nós gasosa, mas em Moçambique, por exemplo, dizem refrigerante. Então, é que nós, quero um pouquinho de jindungo para meter no funge, por exemplo. Nós já estamos a dizer jindungo, depois já tem outra palavra, funge. O que é funge? No sul, por exemplo, de Angola, não chama funge, chama-se pirão. Ok. Então, esses são elementos que nós precisamos saber, que quando tivemos no seio, por exemplo, de um moçambicano, de um guinense, de um santomense, o que for, se não perceber, nós já temos os devidos esclarecimentos, as devidas informações que é para partilhar com o mesmo. Ok. Orquídea, é a sua vez, vou mais lhe questionar, já estou a ver que está dormindo. Não, eu estava um pouquinho cansada, porque o papai também falou muito. Olha, o papai fala muito e é conhecimento. Olha, quando fores mais grande, também passarás a falar tipo papá. E muito, sabes o porquê? Porque você lê muito, você gosta de ler. Quem gosta de ler, fala muito. Mas o que ele fala é algo que os outros também vão tirar algo de bom para colocar em prática. No bom sentido. Porque você também, quando fores grande, ler, estiveres diante de outras pessoas, vai querer explicar como é que as coisas funcionam. Por exemplo, por que aqui é A e não B? Por que a orquídea vai acento e o fulano ou a tua colega não acentuou? Então, para saber isso, tem que fazer o quê? Muitas perguntas. Perguntas e leitura. A orquídea gosta de perguntar? Sim, não obstante de perguntar, a orquídea também gosta de passear, não? sim, gosto de passear às vezes com o papai e a mamãe. E a mamãe ela me disse que vai me levar num parque com o papai. O papai prometeu, não é, papi? Sim. E ainda não cumpriu, né? Sim, mas ela disse que vai cumprir no próximo mês. Ok, isso é muito bom. Ismael, imaginemos que a orquídea, onde vai, absorve várias palavras. Sim. E absorvendo estas mesmas palavras, de certeza, como ela disse que gosta de perguntar, claro que virá ter com papá. Na escola, a minha colega ou o professor usou jindungo. A palavra jindungo. O que jindungo significa? E é português? Como é que explicaria este caso? Devemos ter essa dinâmica de explicar
que existem pessoas que desconhecem, porque não têm o hábito de ler, porque não investigam, porque são limitados. Um abraço para o Dorivaldo Manuel. Dorivaldo, nosso grande amigo. Abraço. Ele mandou uma força. Obrigado, Dorivaldo. Sim, dizia, então, estas são dicas para explicar, nós precisamos saber. Existem pessoas que não sabem. Logo, se uma criança, um adolescente pergunta, ou que sabe mesmo um adulto pergunta, e ele não ter o fundamento ou não tiver a informação para dar, fica meio que esquisito. Se uma criança pergunta de Jindungo, de Fuba, ou de, por exemplo, Jinguba, logo, o papá, o encarregado, o educando, deve saber que essas palavras não fazem parte daquilo que é a gramática, daquilo que é a língua de Luís Vaz de Camões. Mas é necessário, às vezes, que esclareça que você vai encontrar pessoas a usarem estas palavras. Aliás, o comum é nós falarmos, por exemplo, que me dê-me jindungo do que nós falamos dê-me picante. Se nós às vezes vamos a um restaurante, contexto, né? Sim, vamos a um restaurante, pedimos um menu, raramente nós pedimos a comida e perguntamos se tem jindungo, ninguém sabe, todo mundo sabe. Aliás, tem palavras que acabam por ser mais usadas em detrimento da língua portuguesa. É o que acontece com jinguba. Nós vamos às vezes a um estabelecimento ou paramos com uma zungueira a vender e quero amendoim. Ela às vezes pode não saber o que é amendoim, mas se nós dissermos quero jinguba, é automático. E feliz ou infelizmente nós estamos em Luanda. Em Luanda é a capital provincial. Logo, em Luanda nós temos uma moldura humana que em detrimento do litoral é mais assente. Eu estive no Ambo, estive no Quando, Cubango e outras províncias, né? Só para citar algumas. Espantou-me, nós lá, e eu em particular, ouvia dizer, por exemplo, a um jovem a chamar Cota, posso estacionar aqui ao lado de ti, eu posso ficar aqui. Quer dizer, a palavra cota é português e ao mesmo tempo não é português. Ou seja, o cota com C-O-T-A é um tributo ou um valor que nós devemos pagar. Devemos pagar cota mensal, por exemplo, para uma instituição em que nós estamos alocadas. É uma cota. Nós pagamos uma cota. Mas o cota, há quem escreve cota com C-O-T-A, mas nas línguas bantus nós poderíamos escrever com K, né? K-O-T-A, que é cota, que vem do quimbundo, que é macota ou dicota, que é mais velho. É uma palavra do quimbundo que simultaneamente acabou por ser, ou está a ser usada em quase toda parte. Hoje você fala cota na Huila, no Bié, em outros pontos, já não é novidade, já não é algo que as pessoas vão procurar. Cota significa o quê? É automático, em função também daquilo que nós chamamos o êxodo da guerra, né? Que muita gente veio para a capital provincial e depois, dentro da capital, a maioria das pessoas tem, direto ou indiretamente, influência um pouquinho da língua quimbundo que nós vamos falando e acabam por também fazer esta mistura com português. Ok, muito bom. Estendemos as nossas saudações a Mbata Isabel André. Também estendemos as nossas saudações ao Miguel Tavares. Obrigado por nos dar esta força, por estar do outro lado a assistir-nos. É claro que estamos aprendendo mais alguma coisa, diante de muitas coisas que gostaríamos de aprender com o Ismael Farinha e a Orquídea Farinha. Sem nos esquecermos do Gelson de Lima. O Gelson de é meu colega, o engenheiro Gelson de é um irmão, é um amigo,
é aquele tipo de pessoas que dão incentivo. Ele, quando viu a Nayuka no pôster, comentou, disse que vai estar com os filhos, que é para apreciar com a família e ouvir também aquilo que a Nayuka tem desenvolvido. Ok. Logo, já um grande abraço, meu compadre Sudi Lima. Ok. Para todos que estão a acompanhar-nos, queiram partilhar esta live, ok? É muito bom para que as outras pessoas também tenham contato, incentivem simplesmente as pessoas a assistirem. E claro que a Orquídea vai também da mesma forma incentivar as outras crianças a gostarem de ler, a gostarem quiçá ser essa coisa de ser poetisa, poeta, e gostar desses livros ligados à literatura, que é algo que pouco se cultiva. E nós, pelo menos, temos aqui um grande cultivador, que é o Ismael Farinha. Orquídea, olha, a minha alma está faminta, ok? E precisa de alimentar-se. Isso. Com? Adivinha? Com um poema. Claramente, claramente. A poesia faz bem à alma. E as palavras-chave sobre o que é a poesia para o ser humano, a Orquídea já tem consigo. Já disse uma das palavras-chave. A poesia, o que fortifica a alma, alivia o estresse, e é neste aliviamento do estresse que a Orquídea vai nos abrilhantar com mais um texto. Orquídea, o momento é todo seu. O relógio do tempo. Mergulho nas ideias de outro tempo. Tanto tempo, tapo, aproveito o tempo. Associa agilidade e experiência, dobro, negação da vida, tempo a tempo, caminho em direção ao horizonte. Planeta na galáxia, flutua nas dimensões dos astros. Tempo a tempo, uma companhia do meu eu, o relógio do tempo. Obrigado, salvas de palmas, salvas de palmas. Todos os internautas estão a ver como é que a Orquídea, uma menina de 6 anos, já consegue articular muito bem as palavras e não criam nenhuma dificuldade. Isto é fruto de leitura, e não obstante de muita leitura, também do incentivo do pai, que nunca por nada deixou de ler. Orquídea, há muitos livros em casa, né? Sim, é muitos, mais do que 100. Né? Mais do que 100 livros. Orquídea, já pensou um dia em pedir ao papai que te dê um livro e vai ofertar a sua colega? Sim, eu já pensei num dia. E nesse dia era o primeiro meu dia de aulas. Okay. Ainda não ofertou, né? Uhum. Ok. Orquídea, mais uma pergunta para ti. Orquídea, quando na escola, um colega, o diretor da escola, claro que te conhece, a professora pergunta, como é que você tem lido tanto? Quem te incentiva a fazer tudo isso? O que é que a Orquídea diz? Eu digo que quem me incentiva mais foram os meus pais. É porque dessas criativa imaginação deles, eu consegui ler e eu consegui me inspirar também. Esse vocabulário que ela usa de alguém que lê muito. Repita, ok? Tá bem, é assim. É porque os meus pais me ajudaram a ler muito e com a criativa imaginação dele, eu também tive a minha criativa imaginação. A Orquídea já está a tentar escrever alguns textos. Estou. Já?
E quando mostra ao papá os textos que escreve, o que é que o papá diz? O papá diz, a tua caligrafia é muito bonita e eu gostei do que escreveste. Eu escrevo piano, janela, aranha, chapa. Já viu uma aranha assim ao vivo? Ao vivo, eu só vi uma bebê. Só uma bebê de aranha, né? Aquelas grandes não, né? Ismael Farinha falava, nós às vezes deparamos-nos com várias palavras num texto e chama aquilo de simbolismo, Certo. palavras simbólicas, que às vezes tem de transcender do abstrato para o concreto. A orquídea tem somente 6 anos de idade e claro que há certas palavras que por mais que lhe explique, para melhor entender e memorizar tão bem, é necessário às vezes passarmos da teoria para a prática. Dada a este argumento, o que faz quando quer que a orquídea saiba exatamente o que é esta palavra que ouviu, ou que viu aí, em termos de simbolismo? Sai, vai, mostra. Sim. Quanto a este exercício, muitas vezes nós mostramos o que é realmente aquilo. Por exemplo, é uma palavra que eu disse, viaduto. Há pouco tempo nós estávamos no carro, estávamos a conversar, ela disse, papá, eu já passei numa ponte desta. Então, nós podemos indicar, esta também é um viaduto, para além de ponte, no lato senso, ela não deixa de ser um viaduto. Existem aquelas palavras que nós mostramos na prática. E existem escalões, aquilo que nós chamamos de escalões, de níveis de literatura para uma criança com 6 anos, 5 anos. Nós não podemos ler, por exemplo, um livro erótico, ou mesmo textos eróticos, seja de poesia. Não podemos. É de todo, no meu entender, erro clássico. Ou seja, por isso é que existem crianças, nós vimos às vezes, lhes dão textos que é para lerem ou que é para declamarem, mas não sabem os verdadeiros significados da palavra, se tem palavras obscenas, se tem palavras que não são adequadas em certos meios. Também isso não é bom do seu todo. Ou seja, cada nível, cada faixa etária tem a sua percepção daquilo que é a literatura. Existem livros, por exemplo, de John Bella, infanto-juvenil, ou livros para adolescente, ou mesmo para criança. E tem o livro do Vítor Hugo Mendes também, que é de infantil. Temos livros, variadíssimos livros infantis, né? Por exemplo, a boneca africana, a nossa amiga também tem um livro infantil. Estes livros sim nós podemos ler para os nossos filhos. Se nós lemos o livro infantil do John Bella agora, quando ela tiver 10, 11, 12, 13 anos, já pode ler O Regresso da Rainha Xingambandi de John Bella, já está numa outra dimensão. Estás a ver? Pode ler o livro de Vítor Hugo Mendes numa outra dimensão, Facebook 69, por exemplo. Então, há várias formas de nós incentivarmos e de nós mantermos a criança no seu nível, no seu habitat, ficar com um tipo de literatura, até atingir o nível de maturidade suficiente que é para ler os outros tipos de livros. E é uma coisa que é fundamental. Eu há uns anos eu li, por exemplo, um livro, como frisei há pouco tempo, num passado recente, de palavras da língua portuguesa, ou seja, de outras línguas que imigraram para a língua portuguesa. Almoço, todas as palavras na língua portuguesa que começam com A e o L são derivadas do árabe. Por exemplo, almoço, alfinete, algodão, álcool. Todas essas palavras e mais almirante são
de língua árabe que foram na língua portuguesa. Até porque, e é natural e é normal, os árabes ficaram na Península Ibérica, isso é Portugal e Espanha, 800 anos, mais anos que eles ficaram em Angola. Em Angola são 500 anos. Então, quando se tem este casamento de culturas, hábitos e costumes, é natural e é normal que as línguas acabam por intercalar e fazerem um casamento. Aconteceu com a língua portuguesa, né? Nós com a língua quimbundo, existem palavras do quimbundo que automaticamente fizeram com que se parecessem ou se parecem ser já portugueses, mas não são portugueses. Orquídea, mais uma pergunta para si. A Orquídea está a estudar muito bem, fala como se fosse uma ministra. Obrigada, igualmente. Obrigado. A Noyuka ainda não disse o que quer ser no futuro. E é onde vai chegar a minha questão, fala como se fosse uma ministra, quiçá presidente. Mas eu não posso determinar quem tu serás amanhã. Diz-me lá, o que pensas em ser amanhã? Eu penso em ser primeiro artista, cozinheira, doutora e também professora e último poetisa. Mas eu já sei que eu sou uma poetisa. Não, você já é poetisa. Como você simplesmente vai desenvolvendo esta arte com a ajuda do papá, com a ajuda do mano Daniel Salomão, e amanhã também vais fazer exatamente a mesma coisa que nós estamos aqui a fazer. Incentivar as outras crianças a lerem, a serem o que você é hoje. Por que quer ser doutora? Eu quero ser doutora para ajudar as pessoas e a comunidade que está precisando de ajuda. Olhe para lá e volte a falar. Por que quer ser doutora? Eu quero ser doutora porque é para ajudar a comunidade e as pessoas que precisam de ajuda. Acha que na nossa comunidade há muita gente a sofrer? Sim, há muita gente a sofrer e eu quero os ajudar muito. E claro que você vai mesmo ajudar. Sim, para ver a saúde dele, para lhe cuidar no hospital e também eu vou lhe dar muita vitamina para ele começar a comer bem. Ok. E a Orquídea já passou com o papá de frente a um hospital e viu muita gente a sofrer aí fora. Eu já vi muita gente a sofrer. Como é que sentiu? Eu me senti muito mal e eu preferia ajudar quando... Eu já disse isso, quando veio das compras com a mamãe, se tem uma banana, uma laranja, eles dão para eles comer. Ok, muito bom. E outra coisa, quer ser também artista. Você já é artista, mas com o tempo, pensas em criar uma casa de cultura, uma casa onde se faz arte, vem lá a pessoa, tal como o papá vai em outras casas declamar. Também pensas em fazer isso? Sim, eu penso, mas eu gostaria de ser artista porque eu desenho muito bem. A minha mãe anda a me falar, um dia eu desenho um fato muito bonito. Um fato igual tem. Então, eu vou lhe pedir o meu desenho. Tá bom. Já quer? Eu vou lhe pedir o meu desenho. Tá bem, quando eu voltar aqui eu vou trazer o desenho. Muito bom, muito bom. Orquídea, a mamãe também é artista? Artista de cozinha. Ah, sim senhora, é verdade, é verdade. Essa questão. Ela gosta muito de cozinha e ela gostaria de abrir um restaurante. O nome do restaurante vai ser Restaurante das Flores, é porque ela tem duas flores, a Orquídea e a Jasmine. Eu sou a Orquídea e a mais menor é a Jasmine. Sem palavras, sem palavras, sem palavras. E também a mamãe já está a lhe ensinar um pouquinho com
é que se cozinha, o que é que tem que fazer? Sim, eu sei cozinhar sopa. Já? Uhum. Uau! Quando eu for à sua casa, vou provar as suas sopas, sabes mesmo? Tá bem. Enquanto a mamãe faz sopa, não é eu corto tudo. A mamãe só mete tudo no fogo. Ok. E tem-lhe ensinado quais são os cuidados até ao cortar as frutas? Sim, eu tenho muito cuidado. Quando a mamãe manda cortar uma fruta, eu tenho muito cuidado. Eu afasto o meu dedo da faca e começo a cortar. Ok. E quando o papá ou a mamãe vai ao mercado, compra uma fruta e traz para casa, antes de comer a fruta, o que é que faz? Eu lavo a fruta, lavo muito bem e depois eu vou limpar a fruta e comê-la. E por que tens de lavar as frutas antes de comê-las? É porque eu tenho de lavar é porque as frutas sem lavar, quer dizer, as frutas sem lavar ficam com muita poeira e assim nós podemos comer muita poeira. Ok, isso nos causar uma Doença. né? Exatamente. Ok, muito bom, muito bom. Estou sem palavras, viado. Olha, eu vi a orquídea pela primeira vez numa atividade que aconteceu há pouquíssimos dias e eu gostei logo dela. Eu disse, não, tenho de agendar uma entrevista para ela porque precisamos de criança tal como a orquídea para incentivar também as outras crianças e não só as crianças, os pais também a passarem a ler para os seus filhos. Okay? Por isso é que eu poderia ter conversado simplesmente com a orquídea, mas mais do que conversar com ela, o pai tinha que estar de lado porque o pai é o combustível para que a orquídea fosse quem é ela hoje. Em termos de articulação de palavra, declamação e um vasto vocabulário aceitável sem gaguejar, né? Tem o domínio das palavras e o domínio das palavras não é fruto simplesmente de estar exposto à rua ou algumas palavras em casa. Não. É necessário que se lê. E se ela lê, é porque o pai lê. A priori, as nossas crianças começam a gostar de ler ou preferem ler aquilo que os nossos pais leem. Se trazer um livro estranho, automaticamente, claro que ela não vai ler aquilo, porque nunca ouviu o pai a falar sobre aquilo, nunca viu o pai a ler aquilo. Logo, concluiremos que a orquídea gosta de poesia porque é o trabalho que o pai mais exercita em casa. É o trabalho que mais faz. Mas eu não gosto de poesia só para agradar o papel. Eu gosto porque eu incentivo a poesia dentro de mim. Ok. Começou a sentir isso a partir do momento que viu o papá, né? Sim, mas também quando falaste aquela parte de gaguejar, estavas a gaguejar também. É verdade. Gaguejei, mas você nem gagueja, você conhece muito bem as palavras. Isso é muito bom. Tu estás a começar numa boa frase. Olha, eu gostaria de começar a ter contato com a leitura na idade dela. Se assim fosse, eu não sei quem eu seria. Eu tinha que me esforçar muito para me tornar quem hoje eu sou. Mas já te esforçaste muito, mas hoje já estás aqui, já és poeta. Obrigado. Estava a me incentivar ainda mais. Olha, assim não vou parar, parar. Existem aquelas pessoas que, por um ou outro motivo, não tiveram a oportunidade que a Nayuka tem, que a orquídea tem. Mas existem pessoas que tiveram. Essas são felizardas. Ela, por exemplo, é uma felizarda porque tem sentido. E aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade,
infelizmente acabam por começar tarde. Mais vale tarde do que nunca, né? E há outro exercício que nós fizemos, é separar. Quando estiveres a falar só português, necessariamente tens que falar português. Não vens com inglês, não vens. Ela, por exemplo, podia dizer tem que eu podia falar em inglês alguma coisa, mas não, nós sabemos separar as coisas, né? E é fundamental nós termos esse exercício quando nós sabemos que a nossa criança ou o nosso educando sabe mais uma língua ou então que pode confundir. É necessário nós fazermos a separação. Existem aquelas crianças que falam inglês, francês ou outras, e nós, enquanto pais, é que temos que separar. No passado, felizmente, eu comecei a escrever poesia em inglês, mas chamou-me a atenção, por que eu tenho que escrever em inglês se a ferramenta forte que nós temos é o português? Logo, surgiu a necessidade de começar a escrever pura e simplesmente em português. E quando nós incentivamos, tem textos em inglês, mas eu prefiro ainda manter na língua portuguesa com ela do que passarmos no inglês e nos outros idiomas. Isso para dizer o quê? Para depois alinharmos aquilo que é o chamado o corte de língua. Nós não podemos estar a falar que não é ético português e depois misturar com inglês. Ou falas inglês, existem pessoas que por um outro motivo, em função da realidade, em função do contexto, em função da prática, do exercício, né, acabam por ter mais vocabulários em inglês em detrimento de português. Mas também, quando nós, por exemplo, em casa, sabemos falar inglês, português, francês ou outra língua, é fundamental. E quando tiverem a exercitar num idioma, exercitam naquele idioma que a criança ou o adolescente fica dentro. Mas quando tiverem a passar no outro idioma, a mesma coisa. Isto é muito bom, isto é educacional. Isso que o Ismael Farinha acabou de falar aqui agora, em português, poderia procurar como traduzir, que é o code mixing e o code shifting. Exatamente. Que nós aprendemos. Exatamente. Isso acontece, sim, ok? Sim. Mas é bom, às vezes, alinharmos as nossas crianças primeiramente, aperfeiçoar uma língua, só depois é que vá a outra, para que não tenha dificuldades na comunicação. O mais velho da Nayuka, só para ter noção, ele tem problemas de falar português fluente, fala mais inglês em detrimento do português. Isso já é um erro. Então, com a Nayuka nós precisamos ter esse exercício. Logo, um outro aspecto é, nós quando falamos no idioma, nós estamos a comunicar para o mundo e nós precisamos desse idioma para comunicar, que é para incentivar, que é para também transmitirmos. Não obstante, existem termos técnicos que são universais. Por exemplo, temos uma operação stop que a polícia está a fazer. Para quem percebe de códigos de estrada já vai perceber. São termos técnicos, né? Nós devemos passar o know-how, quer dizer, nós devemos passar o conhecimento. Então, existem termos técnicos, seja na ciência, na política, na medicina e outras ciências do saber, que são termos técnicos e só existem ou só soam melhor naquele idioma, porque é assim que as pessoas aprendem, é assim que elas devem ser. Agora, quando é para nós falarmos, corretamente com alguém e misturamos a língua, que não é ético, não podemos comunicar, não podemos falar com alguém ou alguém que não percebe aquela linguagem. Dificuldade. A menos que nós estamos a menos que nós estamos a praticar uma coisa, pessoas que, por exemplo, estão no curso de inglês e depois estamos a praticar, aí está tudo bem. Para depois não trazer aquele clima de afastamento de outros. Certo. Não, o mais importante para nós é agregarmos as pessoas num único meio onde se fala uma única língua. Estamos exatamente no final. Está aí o Mosier, ok? Este que
às 19 horas também teremos uma live com ele, o nosso politólogo, que vai nos falar um pouco sobre a sua carreira, tanto artística e não só. Como estamos mesmo ainda com Ismael Farinha, para terminarmos, é necessário, seria mesmo, digamos, ignorância se não lhe fizesse essa pergunta. Ele que lida com uma criança de 6 anos de idade, que fala muito bem e tem lido. E claro que os livros que ela mais lê estão voltados à literatura infantil. Então ele pode ter uma bagagem suficiente para nos dizer de que forma, em que passo estamos em termos de produção da literatura infantil. Eu tenho visto muito o Bellas, do John Bellas, não obstante dele, o Carlos Bestilho também publicou um livro infantil, ele tem publicado um dos livros. Para além deles dois, provavelmente que haja os outros que nem conhecem, mas como é que está a produção de literatura infantil no nosso país? Acredito que está meio morta, naquilo que é o meu entender. Temos também a Maria Eugênia Neto, a então esposa do Antônio Agostinho Neto. Temos a Cremilda de Lima e temos outras. Temos também a Ngonguita Diogo, também tem livro infantil. Mas precisávamos mais, porque as crianças são a ponte para o futuro. Ou seja, se nós nas escolas tivemos o hábito de incentivar as mesmas a trazerem um livro e os encarregados de educação em casa lerem e na escola os professores lerem, terem esse exercício, seria muito fundamental. Nós precisamos mais livros infantis. É o que o ilustre Daniel disse, que gostaria de ter a oportunidade que a Nayuka teve, ou que tem, né? Logo, em outras realidades, isso começa mesmo já da academia, da escola, da creche. Por quê? Porque tem um vasto número de livros de várias latitudes que é para as crianças lerem. E nós em Angola precisamos. Felizmente eu fiquei um tanto quanto feliz, estive no Kwanza Norte e fui a uma biblioteca e encontrei muitos livros infantis, mas abandonados, né? E comprei alguns para a Nayuka, alguns que eu vou lendo para ela, e precisamos mais escritores. Mas o então escritor Adão Zina escreveu um texto poético infanto-juvenil que ofereceu à Orquídea, e temos outros escritores que vão escrevendo uma ou outra coisa assim de forma isolada, mas acredito que se nós tivéssemos tudo bem institucionalizado, ou seja, tudo da base até o topo, né, das instâncias governamentais, que é para nós termos mesmo a literatura infantil bem assente, e quiçá nas escolas as crianças poderiam ter a oportunidade de dialogar com os escritores, né? Por exemplo, poderia ser numa quinta-feira ou numa sexta-feira, né? As crianças lerem ao longo de um tempo, de um mês ou 2 semanas, o que for, um livro de um Carlos Bestilho, a Cremilda de Lima, ou John Bella, ou então mesmo a Maria Eugênia Neto, e depois esse mesmo escritor deslocasse no recinto, que é para dialogar com as crianças. Isso também acaba por alimentar aquilo que é o âmago e a alma da criança. Acontece, mas de forma tímida, na Fundação Arte e Cultura, e isso não seria numa instituição não governamental, seria mesmo institucionalizado, como disse. Falou do Adão Zina. O Adão Zina é um amigo escritor que também tenho acompanhado o trabalho que tem feito, principalmente com a sua filha, que também já aparece em algumas atividades declamando. Certo. Temos o nosso amigo também, o Dorivaldo também, que tem agora feito um grande trabalho. O Dorivaldo Manuel tem feito um grande trabalho ligado à educação, tem incentivado as crianças
a lerem e outras atividades ligadas ao desenvolvimento intelectual das crianças enquanto cedo. E Ismael Farinha, em termos de atividades ligadas às crianças, ainda há muito que se invista, porque as atividades antigas ligadas às crianças hoje já não se faz sentir. Não, hoje estamos tão centralizados no que concerne o mundo digital e as coisas às vezes que expomos às nossas crianças não são para a idade delas, é para mais velho. Que há muitas crianças que quando você traz livro não lê. Querem estar embora que estar a televisão, de frente à televisão é muito importante, mas querem estar todo momento, já estão a criar um vício, porque os pais dão-lhes esse privilégio, por não terem tempo de ler. Eu sei que o Pedro, ou seja, o Ismael Farinha também é ocupado, porém procura reservar sempre um tempo para conversar com a filha, para ler de frente à filha, que cria uma harmonia bonita, amor, que a única forma às vezes de expressarmos aquilo que nós sentimos pelos nossos filhos, os nossos filhos sentirem o mesmo, é estarmos diante deles, ou lermos, às vezes, que é muito importante, mas acha que ainda tem que se cultivar, voltar a se cultivar isso que temos perdido ultimamente, a leitura, principalmente de materiais físicos. Sim, é fundamental, porque no passado, eu lembro, né, nós tínhamos a felicidade. Saurimo, estamos juntos, né? Eu estive no Saurimo agora. Estou a ver aqui uma mensagem. E eu estive no Saurimo, cheguei na quarta-feira. Estive no Saurimo. Okay. Abraço ao pessoal do Saurimo, abraço ao pessoal da Lunda Sul. Dizia eu, no passado foi muito fundamental. Nós vemos, por exemplo, na TPA. As gingas do Maclus começaram com músicas infantis, vimos o Yuri da Cunha, vimos o Lucas de Brito, o Maia Cool e outros a fazerem aquilo que é o exercício infantil. Mas hoje quebrou-se, depois apareceu a Clara Sambo, apareceu a Nila Borges, mais para aqui apareceu a Antônia, né? Mas nós precisamos mais para fazer com que as crianças acabam por ter um alicerce bem sólido, porque senão vai continuar a acontecer, e acontece que em algumas festas infantis nós ouvimos músicas obscenas, kuduros, que não agregam valor. Isso é errado de todo. Depois, o que acontece? A festa infantil da criança chega a uma certa altura, os mais velhos retiram as crianças porque querem ficar lá a beber, a comer, a se fartar. Isto não é saudável mesmo. Nós precisamos valorizar nossas crianças através da leitura, através do conhecimento. Importa realçar, eu comprei o iPad pela primeira vez à minha filha na Yuca. Agora, do mais velho não fui eu que comprei, é a mãe. A mãe dela também já tinha comprado um iPad para ela. Para quê? Para cortar o hábito ou então aquilo que as crianças ficam totalmente presas ao digital. O mundo hoje é digital, certo, mas nós devemos saber separar as coisas. Tanto mais é que Bill Gates disse: meus filhos terão os melhores computadores, mas jamais lhes irão faltar livros sadios, livros que acabam por alimentar o espírito. Logo, o pai que sai às 7 e volta às 16 ou às 17 ou às 18 horas, pode alegar, o pai ou a mãe pode alegar que não tem tempo. Até certo ponto pode ser verdade, como pode não ser. Nós é que temos que articular a nossa agenda e temos que ter, nem que for 15 minutos, que é para ler para os nossos filhos, nem que for uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Se não temos tempo de segunda a sexta, os finais de semana. Se não temos tempo o sábado, podemos ter o domingo. Se nós fizermos isso, né, no mês, o mês tem 4 semanas, serão 4 vezes no mês, o mínimo. Logo, a criança vai absorver alguma coisa. Uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5, de 6, de 7 em diante,
durante um processo que é longínquo, é sempre fundamental. Existem adultos que passam 365 dias, não leem definitivamente nenhum livro. E há quem pergunta como arranjar tempo. Pode-se ler 5 minutos, 10, 15, o que for, ou antes de ir trabalhar, ou depois de ir trabalhar, do regresso a casa, ou antes de dormir, enfim, tem que ter sempre um tempinho. E não devemos pura e simplesmente ler só matérias acadêmicas. Por exemplo, quem está a fazer a Universidade de Engenharia não pode ler só matérias acadêmicas ligadas à engenharia. Quem está a fazer medicina, a mesma coisa. Até porque o mundo hoje acaba por ter melhor uma guerra de inteligentes, uma guerra de intelectuais. Não se faz intelectuais sem livros, definitivamente. Nos dias atuais, vê-se muitos pais preocupados em trabalhar dinheiro para agradar os seus filhos, mais do que terem tempo para ficarem com os mesmos filhos e mostrar como é que amanhã provavelmente conseguirão ter o que o pai tem hoje. Certo. E resumiu muito bem que tudo parte da academia. E a primeira academia é sempre a de casa. Certo. E em casa, se não cultivarmos hábitos de leitura, é de facto, ou será de facto muito difícil as crianças depois saírem das suas casas para a escola e a prestarem atenção, lerem. Resumirão tudo em volta do dinheiro e vai lá surgir essa situação de corrupção. O pai dá, chega na escola, quando vê que está mal naquilo e começa vou dar X. O pai já não preocupa sem saber se a filha tem se desempenhado ou não. Simplesmente ela está mal. Eu como professor, pelo menos, eu enfrento muito esse tipo de situação. Certo. A menina está mal, o menino está mal. O pai basta ouvir isso porque a filha falou que ele está mal. O pai fica a aliciar já. Precisa de quanto ele tem que aprovar, já não pode reprovar. Atualmente já não se reprova. Mas é mau, isso é mau. Não sabe, não reprova. Okay. Na escola não presta atenção, não faz. Às vezes está sempre a sair. Não quer estar na aula, sente-se aborrecido. Embora que tem que se debater a fundo esse mesmo assunto, certo. Mas ainda há muito que se tem que se voltar a cultivar, que não foi. E nosso amigo de Chimbulica diz-nos que as crianças só vão ler quando tiverem pais e professores leitores. Certo. Acha que carecemos de pais e professores leitores? Sem dúvidas, sem dúvida. Tanto mais é que nós não podemos ter pais que não leem e filhos que não leem. Numa sociedade como a nossa, existem professores, infelizmente, sei que não é o seu caso, né? Existem professores que não leem mesmo. Ou seja, eles são limitados naquilo que é a matéria que vão dar para os alunos. Chega na escola, passa a matéria, e os alunos vão investigar, vão fazer aquilo que é o chamado busca ao conhecimento. Até certo ponto, não é errado de todo. Existem diferenças entre aluno e estudante. Os alunos vão pura e simplesmente que é para catar que os professores passam. Os estudantes, exato, os estudantes são aqueles que vão para catar, que vão ouvir e também fazem busca, vão à procura do conhecimento. Esses sim são aqueles que têm a nossa força, a nossa energia, o nosso incentivo. E os professores deveriam, de uma forma geral, desde o ensino de base, deveriam ter mesmo o hábito de ler de tudo um pouco. Deveriam ler, deveriam ter da sua autoria. Né? Vai ser da tua autoria, tá bem? Então, deveriam ler, deveriam incentivar também a leitura. Porque se o professor não lê, o aluno não lê, depois fica meio aquela guerra entre o gato e o rato, né?
quem está certo, quem está errado. É necessário criarmos uma simbiose, um uniforme naquilo que o professor lê e mais, um dado, acho eu, importante. Os professores deveriam sugerir em cada um mês, né, passado 30 dias ou quizá 60 dias, um livro para os alunos lerem, mas não necessariamente seria livros ligados a matéria específica, se for enfermagem, se for eletricidade, o que for, né? Deveriam trazer livros literários, romance, crônica, poesia, histórias, que é para também fazermos aquele exercício de abrir a mente dos estudantes. Porque nós, no passado, lemos poemas de Agostinho Neto na escola, Caminho do Mato e Contratados e outros poemas, mas ficamos por ali. Hoje em dia nós não temos esse tipo de iniciativa nas escolas. Perdemos essa obrigatoriedade Precisamos. nas escolas. Eu, pelo menos, eu leciono a cadeira de inglês e sempre que entro na sala, a primeira coisa é leitura, e depois vamos conversar um pouco em volta daquilo que se leu, mesmo em inglês, procuramos explicar. Às vezes levo sempre um livro em português, vamos ler até português. Certo. Há quem diga, mas você é professor de inglês, não é professor de português, por que temos de ler tanto na tua cadeira? Nós não aprendemos assim. E eu tenho incentivado isso e... Aos 19 anos, desculpa cortá-lo, aos 19 anos foi quando eu comecei a aprender o inglês. E necessariamente tinha que ler de tudo um pouco, tinha que ler muito. Porque mesmo que você a ler a língua portuguesa, depois aquilo te serve como um relógio de 360 graus. Ou seja, depois vais aprender a palavra em português e vais querer aprender ela em inglês. Então é fundamental a leitura de todo. Ismael Farinha, de forma resumida, faça uma síntese e deixa aos nossos internautas de tudo que se falou aqui. Qual a mensagem que deixas? A mensagem de incentivo aos pais, aos encarregados de educação, os primos, os amigos e todos aqueles que têm pessoas que podem incentivar o hábito e o gosto para a leitura. É fundamental que cada um de nós e todos nós, cada vez mais, incentiva o seu educando à leitura. Assim teremos uma sociedade coesa, saudável, sadia, com mentes pensantes, com mentes cada vez mais que fazem o bem e que tenhamos um planeta Terra cada vez mais cheio de amor. Ok, muito obrigado, Ismael Farinha. Orquídea, quer deixar algumas palavras para as nossas amigas? Antes de declamar, depois vai declamar um texto da tua autoria, né? Ok. Fala aí para as nossas amigas, nossas crianças que não gostam de ler e aqueles que só leem um bocado. O que é que tu tens para dizer? Eu tenho para dizer isso, que tenho de ler muito é porque ler faz parte da saúde e da autoria da cabeça até os pés. Ok. E tenho de ler muito é porque ler vai ser uma coisa que vai te inspirar um dia e vai te fazer muito bem a cabeça até os pés, como eu disse. Ok. Obrigado. Agora, um texto, um poema para deixar para as nossas amigas, nossos pais que não gostam de incentivar os filhos a ler. Mas não podes falar isso. E vão passar a gostar. Eu não posso, né? Que não incentivam, mas que passarão a incentivar porque a Orquídea vai influenciar, vai motivar os nossos pais. E já não voltaremos a falar isso. Tá bem. Então vou ler o meu poema. Claramente. O título do poema é O Amor de uma Irmã. As pessoas vão entrar e sair das nossas vidas, mas quem sabe onde nós vamos ficar? Quem sabe se as coisas que nós fazemos são certas ou erradas? Me promete isso. Minha irmã, eu te amo. Obrigada! Meus amigos, olha, mandaram-te mais saudações, ok? Obrigada, Igor. Ok.
Obrigada igualmente. Ok. Meus caros amigos, agradeço imenso por estarem do outro lado, por colaborarem, comentarem, que é muito bom. E eu tenho a plena certeza que aprendemos mais alguma coisa. Eu pelo menos pude aprender com a Orquídea, ok? Em ser mais moderada ao usar certas palavras, porque a Orquídea não gosta. E também é mesmo muito bom quando alguém nos interpela, ok? Diante dos outros, e temos que levar isso de bom grado. E ela está a começar bem. Foi uma conversa com Ismael Farinha, que falou conosco sobre a importância de lermos histórias, livros no geral, diante de nossas crianças, para nossas crianças. Explicou como devemos começar a fazer essa leitura para que as nossas crianças também ganham gosto e amanhã voltam a pedir novamente ao papá, ao irmão, que leia mais um texto para elas. Fora disso, obrigado. Partilhe esta live, este vídeo nesse caso. E às 19 horas ainda temos uma conversa. Estejam do outro lado, poupem vosso sábado, não entrem no Facebook, não pesquisem as coisas, estejam do outro lado. Questionem se tiverem algumas questões. Então foi uma honra estar convosco. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima oportunidade com novos convidados. Tchau, tchau. Obrigado, por ser. Ok.